Olá, tudo bom? Hoje, gravando mais um episódio de podcast com a nossa convidada super especial, a doutora Karina Ferrão. Ela que é especialista em harmonização orofacial, especialista em pério e precursora da harmonização orofacial no Brasil. Defensora ferrenha dessa especialidade que, com sucesso, mudou a vida da odontologia e dos dentistas. Seja bem-vindo, doutora Karina. Tudo bom? Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo aí um pouco sobre essa especialidade tão querida agora dentro da odontologia, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez no Piauí também, né, doutora Sim. Karina? Conhecendo o nosso calor humano do nosso Piauí. Já se acostumou com o calor, né? Eu moro em Ribeirão Preto. O Ribeirão é muito quente, né? Então eu gosto muito do calor. Então, doutora, a primeira pergunta que nós iríamos fazer para a senhora é por que odontologia? Olha, eu venho de uma família de cirurgiões dentistas, né? Eu tenho meu pai, que é cirurgião dentista, foi meu professor na faculdade de endodontia, né, na época. Eu tenho um irmão mais velho também, que é cirurgião dentista, que é da periodontia, é da harmonização também, foi um dos precursores, muito antes de mim, da harmonização. E meu marido é dentista, eu tenho sobrinho dentista, então a família, a odontologia é muito forte. A doutora Karine tem um vasto currículo, ela que é especialista em harmonização, em pério, professora de pós-graduação na São Leopoldo Mandique, professora de especialização também da FUNORTE, Uberaba e Ribeirão Preto, professora também de harmonização de cursos no Ferrão Júnior e diretora da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, que é a SBTI. Além disso, conselheira do Conselho Federal, do Conselho Regional de São Paulo e speaker da Allegra. Então, assim, você vê um nome forte na harmonização. Doutora, como você vê hoje a harmonização orofacial dentro da odontologia? Olha, Sérgio, foi uma grande alegria para nós quando conquistamos, né, a harmonização como especialidade. E a gente tem realmente uma visão para a harmonização muito positiva, né? Porque é uma especialidade que ela veio agregar muito na odontologia. Então, o cirurgião dentista, ele nunca tratou somente dentes, né? Ele nunca tratou somente cavidade oral, bucal. A gente sempre tratou face, então a harmonização ela veio realmente para agregar nos tratamentos, né, odontológicos e também para trazer muitos benefícios para os nossos pacientes. Então, é uma especialidade que eu acho que mudou muito o rumo da odontologia. Hoje a gente vê muita gente migrando para a harmonização, tanto profissionais já com bastante tempo, né, de profissão, quanto recém-formados, né? Muita gente hoje interessada na harmonização. Foi um divisor de águas, Foi, né? eu acho que foi. Realmente, eu sou periodontista, continuo atuando na periodontia até hoje, é uma especialidade que eu gosto muito, mas a harmonização, ela trouxe realmente muitos benefícios, né? Agregou muito para os nossos pacientes. E a harmonização, ao meu ver, ela foi um divisor de águas. Aí criou uma odontologia antes da harmonização, depois da harmonização. Aí criou a odontologia intraoral e a odontologia extraoral. A toxina, ela, que é o carro-chefe, né, da harmonização orofacial, ela tem suas funções principalmente estéticas, que ela é bastante conhecida, né? Mas ela tem suas aplicações funcionais também, não é isso, doutora? E quais são os benefícios da toxina dentro da odontologia? Bom, a toxina é uma das minhas grandes paixões, né? Então, eu acho que como eu comecei na harmonização já há muito tempo e inicialmente a gente fazia basicamente, né, aplicação de toxina e de preenchedores, os outros procedimentos que a gente tem dentro da harmonização ainda não se fazia, né? Ainda não era conhecido. Então, a toxina, ela é realmente, como você falou, a porta de entrada dos nossos consultórios, principalmente a toxina estética, que é o que todo mundo conhece, né? Então, comumente, o paciente, quando você fala em toxina, quando você fala em Botox, né? O Botox é uma marca comercial, então é importante a gente deixar, né? Isso, claro, virou sinônimo de toxina botulínica, né? Mas Botox é uma marca comercial. E então o paciente ele conhece, ele já liga, né, imediatamente Botox à ruga, Botox à estética. E o diferencial da odontologia é realmente a toxina com indicação funcional, terapêutica. E nós temos uma gama imensa de indicações ali e que trazem muitos benefícios para o nosso paciente, com aplicação
em pacientes com distonias, pacientes com sequela de paralisia facial, pacientes onde a gente pode fazer usar como auxiliar terapêutico em caso de bruxismo, de apertamento, pacientes com cialorreia, pacientes com dor orofacial, DTM, nefralgia de trigêmeo, cefaleias secundárias a DTM, cefaleias tensionais. Então, a gente tem muita indicação terapêutica que se encaixam perfeitamente dentro da odontologia, que é da odontologia, né, dentro da nossa área de atuação, e que a gente precisa trazer essa informação para a população. Porque a questão é essa, todo mundo conhece a toxina, todo mundo conhece o Botox para rugas, para estética. E esses outros benefícios ainda é muito pouco difundido, muito pouco conhecido. A parte funcional. Exatamente. E eu tive, a senhora falou cialorreia, eu lembrei aqui, eu tive um caso tratado, inclusive com a doutora Renata, né? É nossa professora aqui da ABCD, um caso que nós tratamos junto, paciente que tinha cialorreia. O paciente, a gente foi colocar aparelho, ele tinha deficiência, nós colocamos um aparelho dele ortodôntico e a gente tinha dificuldade de realização da manutenção dele devido à saliva intensa que ele tinha. Aí, conversando com a doutora Renata, ela disse, não, vamos fazer o teste, vamos ficar fazendo aplicações periódicas dele de toxina e melhorou substancialmente. Então, inclusive, não só devido às nossas manutenções, mas a qualidade de vida desse paciente também melhorou muito para ele. Sem dúvida. Hoje nós temos, né, o meeting de harmonização orofacial do CRO aqui do Piauí, por isso que eu estou até aqui visitando vocês. E o tema da minha palestra da tarde vai ser exatamente esse. Então, esse é um ponto assim que é uma área que eu gosto muito, e principalmente da cialorreia. Foi o meu trabalho de mestrado. Então, meu trabalho de mestrado eu fiz com pacientes com sequela de acidente vascular encefálico e que tinham cialorreia, né? E realmente o que a gente traz de benefício de qualidade de vida para pacientes com paralisia cerebral, pacientes com esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, que normalmente eles têm muita cialorreia, e com risco alto de fazer pneumonias broncoaspirativas e risco de óbito. Então, essa é a indicação principal do uso da toxina, né? E por que não as outras terapias para cialorreia? É uma indicação onde a gente tem um tratamento simples, rápido, seguro, eficiente e infinitamente com menos evento adverso do que as medicações que são utilizadas para a cialorreia ou os casos de cirurgia, né, de remoção parcial ou total de glândula. Então, a toxina, ela realmente... ela veio para ficar. Ela veio para ficar, exatamente. Agora, realmente, como a senhora falou, nós temos que difundir mais a parte funcional da aplicabilidade das toxinas, né? Porque hoje a toxina só vê o que? A parte estética, né? Tratamento de rugas. Ela é a porta de entrada, né? Eu falo que o Botox, ele é a porta de entrada das nossas clínicas, principalmente dos consultórios particulares, né? Como eu sou funcionária pública também, eu trabalho em SUS. Eu sou periodontista num centro de especialidade odontológica em Sertãozinho, que é uma cidade vizinha ali de Ribeirão. Então, eu comecei a viver, né? Eu tenho um pouco dessa vivência com esses pacientes que tinham as indicações terapêuticas, mais dentro do SUS. E levei, lógico, isso para dentro do meu consultório também. Mas os pacientes precisam ter conhecimento. Então, desde que eu entrei para a harmonização, sempre que eu tive a oportunidade, quando era convidada para dar entrevista à rádio, TV, de levar essa informação da indicação da toxina terapêutica. E que isso até é uma questão que a gente precisa levar para uma esfera federal, para que o cirurgião dentista seja realmente englobado ali na lei, né, como um prescritor da toxina botulínica, que normalmente é mais o médico, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer também com relação a isso. Doutora, a odontologia, né, foi beneficiada com a criação, né, com a criação da especialidade através do Conselho Federal. Porém, o cirurgião dentista, a senhora, que é uma das precursoras, né, do uso, né, da harmonização facial, já há quanto tempo? Isso. Eu estou desde 2012 na harmonização, 2012. 12 anos. E antes? A odontologia já utilizava toxina? Sim, a gente tem trabalhos de cirurgiões dentistas já desde a década de 80,
com o uso da toxina com as indicações terapêuticas. Então, nós passamos por um processo aí, né, quando a gente fala em harmonização, a harmonização não existia, né? Não existia, o termo harmonização não existia. Então, era toxina inicialmente, depois começaram alguns preenchimentos e aí começou a questão legal dentro do Conselho Federal, né? Vamos legalizar, porque nós temos um respaldo legal quando a gente fala, quando, né, sempre que eu pergunto, né, nos eventos ou em aula, quando vocês acham que começou, né, a harmonização na odontologia? Em 2019, quando foi reconhecida especialidade. Não, muito antes. E a nossa lei federal, né, a 5.081, que rege, né, o exercício da odontologia, ela já diz ali que nós temos a competência de prescrever e de aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. Então, a gente já tem esse respaldo pela lei federal. Nós tivemos um embate com a classe médica, né, com relação aí ao questionamento da aplicabilidade, né, da estética, né, do cirurgião dentista, mas está dentro da nossa área de atuação. Né? Perfeito. Né? E como você vê, por que alguns colégios ainda têm dúvidas, receio de utilizar a harmonização pelo cirurgião dentista? A população, na forma, às vezes, foi criado isso, né? Desinformação. Eu falo que é puramente por desinformação, porque quando o paciente ele tem realmente o conhecimento da área de atuação do cirurgião dentista, da competência do cirurgião dentista, da formação do cirurgião dentista, aí sim eles conseguem entender. É porque como começou, né, na área médica... E criou aquela polêmica. Exatamente. E a população, de qualquer forma, criou um receio. Exatamente. Né? E aí a gente sabe que essa questão da área médica, a gente até entende o lado deles, né? Mas é importante a gente ressaltar aqui que foi uma parcela muito pequena dos médicos que se voltou contra a odontologia. Foram algumas sociedades médicas, né, que entraram com um processo contra a odontologia e que aí não é fala minha, é fala de um dos juízes, né, que deu uma das sentenças ali favoráveis à odontologia, dizendo que isso não se passa de reserva de mercado. Na reserva de mercado, nós temos a atuação do bucomaxilo, que é cirurgião dentista, especialidade, que ele opera dentro do centro cirúrgico e faz reconstrução de face. Perfeito. Inclusive, aqui no nosso estado, nós temos o HUT, que é o hospital de referência de trauma no nosso estado e região. O maior número de cirurgias realizadas dentro desse hospital são cirurgias bucomaxilo. Né? E quem é que realiza? O cirurgião dentista. Sim. E a gente vê essa competência. Então, quando vai se avaliar a fundo, né, a competência do cirurgião dentista, então, quando se falava, olha, vocês não são aptos a fazer uma toxina estética, mas a terapêutica funcional, vocês têm competência. Então, qual é a diferença? É muito mais complexo. Bem mais complexo. Um tratamento de toxina terapêutica funcional do que uma estética. Não estou banalizando a aplicação estética, tá? Porque também precisa ter um conhecimento aprofundado, mas a terapêutica, né, a funcional, ela é mais complexa, o diagnóstico é mais complexo, o planejamento é diferente, né, tem que ser um pouco mais aprofundado o conhecimento, então isso tudo comprova que realmente é uma questão de reserva de mercado mesmo. Mas deu certo, estamos aí, o cirurgião dentista está mostrando a sua capacidade, a sua habilidade e mostrando resultado para a população. E isso em todo o Brasil a gente vê. Claro, a gente vê noticiário, mídia televisiva, às vezes faz um mediatismo todo em relação a alguns casos isolados, mas acontece em todas as áreas, né, doutor? Isso aí você vê não só na harmonização, não só o profissional cirurgião dentista, como também o médico também tem vários casos também de erros médicos, né, maus profissionais, que vai existir em toda profissão. Né? Sem dúvida. Às vezes bom ele e tenta mal profissional tem em todas as áreas. Isso a gente vê, mas são casos isolados, né? Casos isolados que acontecem no Brasil em todas as áreas. Né? Eu sei que o fato real é que a odontologia e a harmonização veio para ficar, veio forte, e o cirurgião dentista está mostrando a sua capacidade a cada dia mais. Né? E o conselho, ele deu esse respaldo para a gente, né, com a criação dessa especialidade, foi judicializado, conseguimos isso na justiça e estamos aí. Né? Hoje o número de profissionais realizando procedimento estético aumenta cada dia de forma expressiva. Né? Como é que você vê o mercado da harmonização para os próximos anos na área específica de harmonização? Olha,
vem crescendo. Até mesmo porque a senhora vem de um grande centro, né? São Paulo é a referência do nosso estado. São Paulo praticamente tem quase metade dos cirurgiões dentistas do país, né? Então, como é que você vê esse mercado aí? A nossa concorrência é maior, né? É maior, tudo passa por São Paulo, A nossa né? concorrência é maior. Eu acho que eu tenho duas visões, viu, Sérgio? Uma positiva e uma negativa. Positiva em que sentido? Eu acho que isso, como eu já falei no início, agrega muito dentro dos nossos consultórios, é bom para o cirurgião dentista, a gente tem, né, mais procedimentos para poder melhorar ali a qualidade de vida dos nossos pacientes. Porém, é muito importante a formação. O que me preocupa um pouco é a formação do profissional. Isso, quando a gente fala em formação, nós estamos falando de todas as áreas. É que aqui nós somos cirurgiões dentistas, estamos falando, né, especificamente da odontologia. Mas eu vejo hoje um imediatismo muito grande dos profissionais que estão entrando na área. E a harmonização é uma especialidade extremamente séria. Ela tem um rol de procedimentos muito grande. Então, na resolução 198, né, da especialidade, ali fala todos os procedimentos que podem ser realizados na harmonização. Então, as especializações, elas são aí de 18, 20, 24 meses. E é importante o profissional entender que tem que se respeitar a curva de aprendizado, né? Então, o primeiro passo dentro da harmonização pode ser através de uma imersão, de uma atualização, partir para uma especialização, também mas a pessoa conhecer, né? Exatamente, saber se vai gostar. Exatamente. Hoje, como é uma especialidade, muitas universidades já estão trazendo dentro da sua grade curricular, né, em caráter informativo ou até um pouco mais entrando já com a parte clínica dentro das faculdades, na formação. Porém, é uma especialidade como qualquer outra que exige estudo, exige tempo, né? Então, eu acho que essa é a questão. Eu vejo a harmonização crescendo muito ainda de uma forma favorável, porém com uma preocupação com relação à formação do profissional. É isso que o profissional tem que ficar atento. Até mesmo porque hoje cresce muito a demanda dentro do consultório que você falou, acho que fomentou a harmonização, fomentou o consultório dos cirurgiões dentistas, né? Então eles procuram uma formação às vezes básica e quer fazer uns procedimentos avançados, né? Então acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E isso macula, né? Não deixa de criar uma mácula dentro da odontologia, né? Quando você faz um procedimento indevidos, né? Ou então mal realizado, por profissionais não habilitados, né? E essa formação que a senhora está falando, né? Como você vê essa parte também cirúrgica? Porque hoje já tem algum dentro da própria harmonização, já tem um grupo querendo a parte cirúrgica, né? Que o cirurgião dentista possa fazer a realização de procedimentos estéticos cirúrgicos. Como é que a senhora vê? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que tudo depende exatamente da formação, como a gente vem falando. Hoje não, né? Sempre tivemos aí o maior exemplo dentro da odontologia são os bucomaxilos. Então, a competência, né, cirúrgica de um bucomaxilo é inquestionável. Os procedimentos cirúrgicos que eles fazem são extremamente complexos. Então, eu acho que a competência existe. Porém, a questão legal ainda não permite, né, que as cirurgias estéticas da face sejam realizadas. Então, dentro do que a gente tem de legalidade, que está descrito na resolução 98, nós temos 3 procedimentos cirúrgicos permitidos, que é a bichectomia, o lip lifting e a lipocirúrgica de papada. Então, são esses procedimentos que são permitidos. Os demais, a gente tem, inclusive, a resolução 230, já dizendo os procedimentos que não são permitidos. Então, eu acho que a harmonização, o Conselho Federal, até aproveito aqui para agradecer mais uma vez, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço muito ao Dr. Juliano, presidente do Conselho Federal, por ele ter realmente abraçado a harmonização, por ele ter editado a resolução 98, reconhecendo a especialidade, mas eu acho que o Conselho Federal vem fazendo isso de uma forma muito séria e muito cautelosa. Então, é um passo por vez. Não é que o cirurgião dentista não tem competência para fazer. Então, é isso que muitas vezes os profissionais não entendem, né? Acham que o Conselho está cerceando o direito do cirurgião dentista de fazer as cirurgias. Não é isso, é uma questão de devagar e sempre. A gente tem que ir fortalecendo, né, a harmonização. E essa parte cirúrgica, Sérgio, eu acho que ela também não tem que ser vinculada à harmonização. Eu acho que as cirurgias estéticas da face, elas
o dia que elas se tornarem uma realidade aí, que elas forem liberadas, elas vão ser da odontologia e não da harmonização. Então, nem da harmonização e nem da bucomaxilo, né? Então, será, eu acho que uma regulamentação generalizada para a odontologia, para os cirurgiões dentistas como um todo, né? Doutor, hoje você está ministrando a palestra no Conselho Regional de Odontologia sobre intercorrência do ácido hialurônico, não é isso? Quais são essas complicações e por que acontecem essas intercorrências? Então, os preenchimentos com ácido hialurônico, eles são bastante seguros. Primeiro é importante a gente, né, ressaltar isso. Eles são bastante seguros, é um produto utilizado há décadas e muito seguro também. Porém, é técnico dependente. Então, o que a gente vê é a questão das intercorrências, né? Muita gente fala assim, só não acontece com quem não faz. Eu discordo um pouco disso. Lógico que quem não faz não vai acontecer nunca, mas quando você tem um conhecimento aprofundado de técnica, de anatomia, de conhecer o seu paciente, que ele é único, né? Você tem uma anamnese bem feita. Quando você segue todo o caminho da prevenção de uma intercorrência, o seu risco é drasticamente minimizado. Então, o que a gente vê muitas vezes é uma questão do profissional não saber reconhecer quando ele está diante de uma intercorrência. Então, nós temos vários eventos adversos que podem acontecer num preenchimento com ácido hialurônico, porém, alguns têm uma gravidade maior, principalmente quando a gente fala em comprometimento vascular, quando a gente tem uma embolização ou uma compressão de vaso que pode evoluir para uma necrose e até para uma cegueira. Então, quando a gente tem o conhecimento desses riscos, por isso que eu gosto muito dessa parte da intercorrência, que eu falo que quem não entende, quem não conhece a intercorrência não pode fazer o procedimento. Eu nunca tive, por exemplo, nenhum problema, só que tem áreas de alto risco que muitos profissionais trabalham que eu não trabalho, como, por exemplo, um preenchimento de nariz, que tem alto risco de necrose e alto risco de cegueira. Então, quando a gente percebe, né, a gente acompanha muita intercorrência, né? Muitas pessoas nos acionam, às vezes a gente não sabe nem quem é, mas indica, olha, entra em contato com a Karina ou com alguém de equipe, tudo que possa te ajudar. E aí a gente vê muito um desconhecimento, uma lacuna que se tem aí na formação do profissional com relação tanto à parte básica, anatomia, fisiologia, quanto depois você saber reconhecer e saber tratar uma intercorrência. Porque às vezes você tem um evento adverso ali que você trata, você tendo conhecimento, você trata e você resolve aquilo rapidamente. Então, essa que é a questão do problema da intercorrência. Eu acho que é muito mais a falta de conhecimento do profissional, da parte técnica e da parte mais básica também. Doutora, nós tivemos uns episódios, né, que teve a óbito do paciente, foi usando preenchedores, né? Acho que era PPA. PMMA? PMA, exatamente. Mas não é esse último do fenol, não, não, né? Não, porque tem o fenol também, né? O fenol agora está proibido Tá pela Anvisa, ninguém está podendo. Mas vamos tratar desse caso, qual é a intercorrência do fenol? Foi o que aconteceu ali na prática, aí na sua visão, que levou aquele paciente a óbito com a questão do uso do fenol? Então, eu vou ser muito sincera com você. Eu não uso, tá? Não faço esses peelings mais agressivos, não uso fenol. E não tem, eu falo que a gente só pode falar o que aconteceu quando a gente tem um laudo do IML, né? Então, a gente tem que ter um laudo para saber. Mas ali a questão, né, pelo que a gente viu, lógico, fazendo uma especulação aqui, começa da formação do profissional, né? Então, uma profissional que não tinha formação, que não tinha competência para fazer o procedimento. E aí, eu já aproveito esse gancho para foi falar justamente o que a gente estava falando no início, desde o início aqui, que a senhora bate na mesma tecla. Formação, né? Formação e um alerta para os pacientes. Procurem saber quem é o profissional que você vai fazer o seu procedimento. Rede social não credencia ninguém. Rede social é uma realidade? Rede social é uma vitrine? Aqui a gente não pode falar que rede social não é importante. Ela é. Mas não é através de rede social, de número de seguidor ou de casos de antes e depois que se postem em rede social que você vai escolher o profissional que você vai realizar seu procedimento. Cadê o Lattes, né, do profissional? Né? É aquele mais Lattes, menos likes, né? Então, é isso que a gente sempre orienta. Vai investigar, vai procurar
para saber, né? Pesquisa quem é essa pessoa, pesquisa a formação, o tempo, né, de experiência que esse profissional tem. Então, é sempre a mesma coisa. Todo problema que a gente vê que sai na mídia é isso. Ah, mas eu fui porque eu fui ver no Instagram dele. Ah, porque eu fui ver na rede social dele. Ah, porque ele tem um tanto... Eu falo, gente, porque os casos de antes e depois, falo, ninguém mostra filho feio na internet, não é? É verdade. Ninguém. Então, caso de insucesso, ninguém vai mostrar. Então, eu acho que isso é um alerta muito importante. Você pesquisar com quem você vai fazer o seu procedimento. Ver as referências também, né? Importante, Exatamente. né? Quem realizou procedimentos, né? Uhum. E a senhora bate na tecla aqui desde o início, que as perguntas dizem formação. E hoje é justamente isso. Eu vou realizar um procedimento. Aí você vai lá no Instagram e consulta lá quantos seguidores a pessoa tem e vai nos casos, né? Bota antes e depois. Às vezes nem é dele os casos, né? Às vezes copiou de outra pessoa. Exatamente. Usou um Photoshop para... É o que a gente mais vê. Usou Photoshop. Aí você vê o profissional, mas cadê o profissional? Qual a formação desse profissional? Por onde foi que ele passou? Porque nós sabemos, procedimentos, a gente estava até conversando no carro, né, doutora? Nós realizamos procedimentos. Então, assim, sempre tem uns riscos. Mas esses riscos, eles são minimizados, são zerados com a sua experiência, com a sua formação, com o seu dia a dia. Não tem como fugir disso aí. Profissional, hoje habilitado, ele vira referência na realização de determinados procedimentos, mas ele precisa de tempo de profissão. Uhum. Sem esse tempo de profissão, ele não tem como ser um bom profissional, porque como ele realizou o procedimento? Como foi que ele ganhou a sua habilidade manual? Como foi que ele viu realmente os resultados de paciente para paciente? E hoje, o que é que a população procura? Internet. Quantos seguidores ele tem? E isso aí, na maioria, é verdade. E ele já coloca, né, alerta, ele mesmo já se denuncia. Porque quando eu vejo isso aí, às vezes eu vejo, passa para mim, chega para mim propaganda de alguns profissionais, aí eu clico lá e vou ver a formação dele. Ele não tem lá nenhuma especialização. Então, isso é isso muito já chama importante atenção. você falar. Eu acho que isso aí já serve para a população, né? Um aviso para a população. Então, quando você for lá pesquisar algum profissional, qual seja a área, seja lá dentista, médico, advogado, veja lá se ele colocou alguma especialização, se ele tem um mestrado. Ou, às vezes, a bio aceita qualquer coisa do seu Instagram, você escreve o que você quiser. Verdade. E muitas vezes a gente vê ali pessoas se intitulando especialistas, e aí eu sempre que eu posso, eu já recomendo isso também. Entre no site do Conselho do Estado. É muito simples. É muito simples. Você vai ali com o nome, com o número do conselho, ou às vezes só com o número do conselho do profissional e com o primeiro nome, ali aparece todas as especialidades ativas do profissional. Então, dali você já faz a sua primeira pesquisa, se ele realmente é especialista ou não. Então, boa lembrança. Boa lembrança. Não, e aqui no nosso estado, o Conselho Regional de Odontologia ainda fez um benefício maior para a população. Está publicada a lista dos especialistas no Instagram. Ah, ótimo. Então, o Conselho Regional de Odontologia publicou no Instagram oficial do Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode entrar no site, no perfil do CRO Piauí e procurar a lista de especialistas que está lá, a lista de todas as especialidades e o nome de todos os profissionais. Então, isso é uma proteção para os bons profissionais, né? Claro que às vezes essa lista, né, muitos profissionais, essa lista é atualizada mensalmente, porque muitos profissionais dão entrada, é um processo que às vezes demora 90 dias. Então, essa lista às vezes demora também. Mas a gente publicou essa lista. Justamente. E já aproveitando também, porque a gente sabe que tem muito profissional que faz a especialização e não registra. E não registra. É até uma forma de obrigá-los. Né? O certificado no conselho. E enquanto isso não está registrado, você não pode se intitular especialista. É verdade, então, colegas cirurgiões dentistas, não esqueçam de levar os certificados para registrar no conselho. Porque legalmente você não está habilitado. E a gente vê muito isso. Muito isso, demais. E isso, na verdade, isso é até uma forma até de próprios pacientes pressionarem esse seu... Porque às vezes ele vai chegar e dizer, doutor, eu vi lá seu nome não está na lista de especialista do conselho, né? Então ele tem que dar uma justificativa para isso, né? Mas isso é o que está mais acontecendo. Doutor, e hoje, qual é o conselho que você daria para um recém-formado, né? Já que a senhora também é professora de pós, né? Eu acho que passou pela graduação também. Na aula em graduação eu nunca dei, não, só em pós. Bom, mas hoje, qual é que você daria, o conselho que você daria hoje para um recém-formado? Que ele está saindo da faculdade, estava entrando no mercado de trabalho. Qual o conselho que você daria para ele hoje?
Olha, eu tenho uma bandeira que eu levanto muito, que eu sempre tento levar isso. Eu falo que a ética profissional é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter. Eu falo que ética ou você tem ou você não tem, né? Então, eu falo, a ética ela já vem ali dos nossos valores de família, vem de berço. Então, eu falo que eu vejo que os profissionais que são éticos, os profissionais que têm respeito pelo seu paciente, são os profissionais que às vezes demoram. Eu falo, é mais difícil, quando você segue o caminho correto, às vezes é mais difícil você se consolidar, mas você vai criando uma carreira fortalecida, você vai fazendo um nome. Então, não peguem atalhos. Sigam sempre o caminho correto, escolham qual é a formação que vocês querem, procurem bons cursos, bons profissionais para vocês estarem junto, né? Então, sempre procurem se dedicar, né, na odontologia, dentro da área escolhida, ou que seja, né, a clínica geral, mas sempre façam isso com muito pé no chão, com muita ética profissional e sabendo os limites, porque é o que a gente falou até agora. Curva de aprendizado, não é da noite para o dia que a gente vai estar experiente. Eu estou com 30 anos de formada e eu ainda me considero uma profissional que tenho muito ainda para evoluir, muito para crescer. E isso é dentro do nosso dia a dia. Então, acho que isso, associar sempre esse respeito da curva de aprendizado com boa formação, mas sempre prezando pela ética profissional. Eu também acredito nisso, doutor. Hoje, o que a gente vê muito é o imediatismo, né? O profissional ele quer sair da faculdade, receber o diploma, sou doutor, aí ele acha que vai ficar rico do dia para a noite, né? Ter sucesso profissional, saber realizar qualquer procedimento. Aí vê um procedimento no YouTube e acha que é fácil fazer, mas na hora que você na boca do paciente é totalmente diferente. Então, isso aí é um alerta muito grande, né? E você falou muito, são valores que você carrega do berço, né? Exatamente. Isso é muito forte. Então, doutor, muito bom. Gostei aqui desse nosso bate-papo sobre harmonização aqui. Seja bem-vindo ao Piauí. Espero recebê-la novamente aqui, a gente trazer um tema mais específico, né? Discutir um pouco mais de caso clínico, dessas intercorrências, como tratar esses pacientes. Na sua próxima visita no Piauí, espero que não demore. A gente bater um papo. E hoje a senhora vai estar no Conselho Regional de Odontologia logo mais, né? Daqui a pouco. Sim. Né? Então, queria agradecer aqui esse nosso bate-papo, nossa colega, a doutora Karina Ferrão. Seja bem-vinda aqui, agradecer ela estar presente no Piauí e trazer essa sumidade na odontologia, na harmonização orofacial para o Piauí. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de receber esse convite, de estar aqui no Piauí. Não conhecia a primeira vez e não convida de novo que eu venho, viu? Não convida não que eu venho. E eu adoro bater papo sobre odontologia, sobre harmonização, então o podcast veio aí para somar com as palestras hoje, né, que eu vou ministrar lá no meeting. E agradecer a todo mundo e dizer que eu estou à disposição. Quem quiser conversar comigo também, tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procura lá na rede social que... Né? Ou então, se precisar, depois aqui o Sérgio passa contato para vocês e eu estou super à disposição. Mas muito obrigada, viu? Obrigado pelo carinho que me receberam aqui.